Agora vamos falar do caos na saúde pública. 4 cirurgias do pronto-socorro de Cuiabá foram suspensas ontem por falta de materiais básicos e é um problema recorrente. E é para falar sobre esta situação que está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o diretor de comunicação do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso, Adeildo Lucena. Boa tarde, diretor. Boa tarde. A gente tem uma situação bem dramática no pronto-socorro. Diretor, pelo que a Nayara comentou aqui agora, de que 4 cirurgias foram suspensas por falta de materiais básicos. Diz pra gente aí, que material básico é esse que está faltando? É coisa difícil de encontrar? Compressa cirúrgica. Tem materiais difíceis que faltam, né? Materiais mais caros, né? De alto custo, mas compressa cirúrgica é inaceitável. Mas aí não tem como fazer cirurgia? Não tem. Eles às vezes aproveitam materiais como pompons, algodão, mas isso é inviável, não dá. Realmente cancelaram por causa das condições mesmo, falta de materiais básicos. Mas eram cirurgias urgentes ou estava para esperar? Cirurgias urgentes. Coloca em risco a vida do paciente. Com certeza. E não só isso. Até porque no pronto-socorro, o que não é urgente é emergente. Sim. A diferença é que a emergência não pode esperar 1 segundo e a urgência talvez um pouquinho de tempo para se preparar. Agora, doutor, o secretário de saúde do município, ele mandou a nota, a Secretaria de Saúde mandou a nota dizendo que esse problema já estaria solucionado. O SERIC não tinha falta de insumos ali dentro, mas não é bem assim não. O secretário conhece a realidade do pronto-socorro? Então, o que a gente percebe pela fala do secretário é que ele deve estar falando de outro pronto-socorro, porque o nosso, em Cuiabá, a falta de materiais é constante, é uma rotina para os profissionais. Vivem um estresse muito grande com a falta de medicamentos fundamentais, de materiais essenciais para que se faça uma boa medicina. Então isso causa um estresse muito grande, o prejuízo é enorme, as sequelas já estão acontecendo, isso na ortopedia, na cirurgia vascular, na UTI neonatal, na UTI pediátrica, nós recebemos uma denúncia de falta de medicamentos fundamentais, e não de alto custo não, né? Antibióticos que são até de baixo custo, mas fundamentais para tocar. Você pegar uma criança, um grande queimado, né, com dor intensa, sem morfina, isso é uma coisa absurda, isso é desumano. Faltar materiais, você manter um paciente anestesiado quando ele deveria estar sedado, vai causar lesões neurológicas para uma criança. Isso, para mim, é uma missão de socorro, não do médico que está ali sem o material, mas do gestor, do prefeito, tem que buscar e resolver isso imediatamente, mas de uma forma definitiva, não maquiando, não tirando o paciente de corredor e colocando num depósito. Diretor, aproveitando que o senhor colocou essa questão aí dos corredores, recentemente o prefeito ele lançou aí uma espécie de campanha, né, nas mídias sociais pedindo para que a população, o cidadão, denunciasse se ele tivesse que ficar no corredor. Os servidores, por exemplo, lá do pronto-socorro, são eles os responsáveis pelos pacientes nos corredores? Eles é que estão jogando contra a saúde do município, é isso? É engraçado, né? Sou até irônico. Se você pensar bem, os pacientes saíram do corredor e foram para um depósito. Não tem quando Como? Depósito. Não tem quando você pega... Explica pra gente. Você vai explicar. Você tem a sua casa, por exemplo, um material lá que você não vai usar. Você coloca num depósito. Lá, a enfermaria que fizeram e colocaram esses pacientes, aquilo é um depósito. Não tem entrada de luz, né? Não tem ventilação, ficam 20 pacientes em macas, né? Um ao lado do outro, para pacientes de cirurgia, pacientes de ortopedia, pacientes com doenças infecciosas, todas no mesmo, respirando no mesmo ambiente. Isso é humano? Pelo que o senhor diz aí, a única coisa que foi feita foi uma faxina nos corredores, maquiagem. É isso? Uma maquiagem. Uma maquiagem para a visita do ministro. Foi depois da visita no ministro. O ministro chegou lá, não achou ninguém no corredor, mas estava tudo amontoado num depósito.
E o senhor falava do risco, né, de se ter paciente nessas condições. O senhor que representa aí o sindicato e o CRM, como vem acompanhando esse caso? O CRM que é o já Conselho foi, dos já, Médicos. o Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso já esteve no pronto-socorro diversas vezes. Porque teve uma mudança no Código de Ética, né? O Código de Ética prevê isso. É até bom o senhor explicar que se o médico não tem a nova reformulação, se o médico não tem as condições necessárias de atendimento, ele pode fazer a recusa. Só que a responsabilidade não é desse médico, é do gestor da unidade de saúde. E os médicos, os profissionais vêm fazendo isso? O que acontece é que a recusa do atendimento não pode ser feita. Nós temos que usar o que tivermos, nem que seja somente as mãos, se não tem instrumentos. O que nós podemos recusar é assumir um plantão em que não tenha, num local em que não tenha as condições adequadas para exercer a medicina. Mas isso tem que ser feito e documentado muito bem pelo médico para que não gere problemas para ele. Porque no fim, o que o gestor tem feito é jogado para o médico a responsabilidade que é dele. Essa é uma tônica, ou passando a responsabilidade dele para entidades privadas, como as OS, como essa pejotização que pega o médico e subemprego do médico. No fim das contas, a Proclin, a sangria continua, viu, gente? Isso é um bicho de 7 cabeças. Cortou uma, aparece 2. Vai continuar a sangria. O senhor fala em sangria aí, de um lado tem essa denúncia gravíssima aí de que cirurgias foram suspensas por falta de compressa. E lá na sangria a denúncia é de que desviaram milhões e milhões de reais. Quanto a vocês terem uma ideia, quando passa para a pessoa jurídica contratar o médico, eles ganham em média R$700 por cada plantão. Você tem ideia do valor disso? É muito dinheiro em jogo. Teve uma informação aí que cobrava-se R$600 por uma visita do médico. Aí começa aquela história. Não tem a coisa assim de querer o caos para que vire urgência, para que não precise de licitação? Funciona mais ou menos assim. Ou seja, esse pessoal da sangria aí, eles não apenas roubavam, eles estavam matando também, não é? De uma certa forma, se a gente pensar que o gestor, quem comanda o governo, está ciente disso, ele também é responsável. Então eu falo, faltar materiais básicos para uma cirurgia num hospital de pronto-socorro não é uma omissão de socorro? Deixar isso faltar não é uma omissão de socorro? E a culpa do médico que tem, sem condições de assistir o paciente sofrer, o paciente morrer, ficar com sequelas, isso é um absurdo. Tem que resolver, não tem desculpa, não tem como justificar o injustificável. Diretor, obrigado pela presença, obrigado aqui pelas suas informações e vamos ver se essa situação caótica da saúde uma hora se resolve, não é? Se Deus quiser, o prefeito tem nas mãos, ele tem um novo pronto-socorro. Não adianta querer funcionar 2 pronto-socorros, não consegue funcionar 1. Então tem que realmente transferir para o pronto-socorro novo, fazer funcionar. Mas tem outros interesses aí, tem muito dinheiro em jogo nessa história. Ainda tem isso? Tem, eu falei para você, Proclin é só uma parte, é um bicho de 7 cabeças. É a ponta do iceberg. A ponta do iceberg, tem muito mais coisa aí embaixo. Muito obrigada, diretor. De nada, disponho e agradeço.